Paz do Senhor, querido irmão, querida irmã, amigo e amiga do evangelista Rubenson Mundel. Você está no meu canal, um canal por certo de bênção para você. Estamos aqui hoje para ministrar a quarta lição da Revista Bíblica Dominical dos Adultos, né? A revista essa desse trimestre que traz por título Dons Espirituais e Ministeriais, né? A quarta lição data do dia 25 de abril de 2021, que traz por título Dons de Poder. O nosso texto áureo está no primeiro livro de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versos 4 e 5, que diz: a minha palavra e a minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoie em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus, né? Um belo conselho do grande apóstolo Paulo, né? Eu também já quero te chamar a atenção que na revista dos jovens, que a gente também ministra aqui no canal, a gente está falando exclusivamente nesse trimestre, né? Sobre a carta aos Coríntios, né? Então eu te recomendo que você também assiste, porque uma lição vai linkando com a outra e todas a gente vai trazendo então o objetivo geral do trimestre em relação às revistas, né? A nossa verdade prática: os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente, né? Glória a Deus por essa verdade prática. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versos 4, 9, 10 e 11. Então eu te recomendo que você faça toda a leitura na sua casa. Obviamente aqui a gente, como quer sempre resumir de uma forma prática, clara e bem objetiva, a gente vai tocando nos tópicos mais importantes da lição, mas eu te recomendo que em casa, com calma, você faça a leitura por completo de todos os textos, de todos os tópicos e subtópicos, para um melhor compreendimento da lição, tá? O nosso objetivo geral é examinar os dons de poder. No tópico 1, né, são 3 tópicos essa lição, cada tópico tem 3 subtópicos, mas no tópico 1, o nosso objetivo é definir o que significa dom de fé, né? No tópico 2, evidenciar biblicamente os dons de curar, né? E concluindo no tópico 3, decorrer a respeito dos dons de maravilha, né? Para a gente então concluir a nossa introdução, o ministério terreno de Jesus foi marcado por inúmeros milagres, principalmente curar, né? Nosso mestre, então, ele deixou um legado muito grande, né? Nessa questão de usar o dom de cura. Lá no finalzinho, então, nesta lição estudaremos a respeito dos dons de poder, veremos como eles são necessários à vida da igreja, se você deseja recebê-los e usá-los para a glória do nome do Senhor, proporcionando a edificação da igreja. Busque-os com fé em oração. Com isso, então, a gente conclui a nossa introdução e agora vamos adentrar aos nossos tópicos e subtópicos e resumi-los, como sempre, de uma forma clara, bem objetiva. E você que já está sendo abençoado por essa lição, eu te convido, por gentileza, logo aqui abaixo do vídeo, a você curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar os sininhos para as notificações. Glória a Deus. Vamos adentrar ao primeiro tópico, que traz por título o dom da fé. Tópico 1, o dom da fé. O tópico 1 tem 3 subtópicos, né? E antes de eu adentrar no primeiro subtópico, eu quero te chamar a atenção que na lição passada, né, a gente estudou sobre os dons de revelação, né? E quais são os dons de revelação, né? É o dom da sabedoria, o dom da palavra da sabedoria, o dom da palavra do conhecimento e o dom de discernimento de espíritos, né? Nessa lição e nessa semana, a gente está estudando sobre os dons de poder, né? E quais são os dons de poder, né? O dom da fé, o dom de curar e o dom de operação de maravilhas. E semana que vem, né, na lição
de número 5, a gente vai estudar sobre os dons de elocução, né? E quais são esses? São 3 também, né? Dom de profecia, dom de línguas e dom de interpretação de línguas, né? Então, nessa semana, a gente está estudando sobre os dons de poder. Então, o tópico 1 tem 3 subtópicos. O primeiro dele é o que significa fé, né? Na epístola aos Hebreus, lemos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, né? Glória a Deus por isso, né? Continuando ainda, essa é a definição bíblica sobre a fé, pois mostra a total confiança e dependência em Deus, né? Aprendemos com o texto do capítulo 11 de Hebreus, conhecido como a galeria dos heróis da fé, que Deus é poderoso para fazer todas as coisas, sendo a nossa fé em Deus fundamental para as operações divinas entre os homens. Glória a Deus. Eu sempre digo que fé é como que você colocasse o pé aonde não tem chão, e uma vez que você bota o pé, Deus bota o chão de baixo, né? Então isso também é fé, né? É a certeza que Deus está ali para nos amparar, para nos segurar, para nos fortalecer, para nos abençoar, para nos curar, para abrir a porta, né? Glória a Deus pela fé. 3 ensinamentos aqui são importantes, eu quero destacar 3 ensinamentos. O primeiro ensinamento, né, e o mais óbvio aqui é que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Isso está na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que diz, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. O segundo ensinamento é que Deus sempre vai reagir a uma fé ativa, né? Eu sempre digo que o céu, ele mais reage do que age, né? Em relação à fé, porque sempre que a gente demonstra fé, o céu age ou reage ao nosso favor. Glória a Deus. E o terceiro ensinamento, eu quero indicar um livro para vocês a respeito da fé. Um livro, ele não é um livro bíblico, mas é um livro cristão. Ele é editado pela CPAD, a nossa casa publicadora das Assembleias de Deus, que é o livro Os Heróis da Fé, né? Ali traz a história de uma dúzia de homens, né, cheio de unção, de poder, e que usaram esse dom, esse talento por demais importante, que é o dom da fé, né? Então, o livro Os Heróis da Fé. Eu te recomendo esse livro. Você que não tem, procure uma livraria cristã ou adquira, leia, que ele vai te fortalecer de uma forma extraordinária. Você que já tem, que já leu assim como eu, releia, né? Releia mais uma vez, porque a nossa fé sempre é agregada. Glória a Deus. Com isso, então, concluímos aqui o subtópico, o subtópico 1 do tópico 1. Avançamos, então, ao subtópico 2, que diz a fé como dom, né? A fé como dom. É distinta daquela que recebemos por ocasião da nossa conversão, né? A fé da nossa conversão é a fé salvífica, né? Ok. O dom da fé é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para esse realizar coisas transcendentes, né? A esfera natural da vida, objetivando sempre a edificação da igreja, né? Glória a Deus. Então a fé, né, ela é uma capacidade que o Espírito Santo nos concede, né, para que a gente venha realizar coisas transcendentes à vida natural, né, ou coisas sobrenaturais. Lá no finalzinho, para concluirmos, esse dom é uma fé milagrosa para uma situação ou oportunidade especial, né? Glória a Deus. Então, no subtópico 1 a gente fala o que é fé, né? O que significa fé, e fé, né? Ela é diferente de fé salvífica para o dom da fé, né? O que é isso? Uma coisa é o dom da fé, outra coisa é a fé salvífica, que é a fé que a gente usa para alcançar, então, em Cristo a salvação, né? Isso é a fé salvífica. Mas o que a gente está falando aqui, para a gente deixar claro, é sobre o dom da fé, né? A fé, como eu falei, é o firme fundamento das coisas que a gente espera, né?
e é a prova das coisas que a gente não vê. Uma fé salvífica, né? Ela é proveniente da proclamação do evangelho. Esta fé leva-nos a receber a Cristo como Salvador. Então foi como eu expliquei antes, a fé salvífica, né? E o dom da fé é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para esse realizar coisas sobrenaturais em prol da igreja, em prol da sua vida, né? Em prol do corpo de Cristo. É importante também distinguir essas expressões uma das outras, né? A fim de que haja um perfeito entendimento. Então, eu quero que fique claro que uma coisa é o dom da fé e outra coisa é a fé salvífica que a gente alcança em Cristo, a salvação para nossa alma, né? Isso é uma coisa, e outra coisa é o dom da fé, que é uma capacidade dada pelo Espírito Santo para a gente operar coisas sobrenaturais na nossa vida e na vida do corpo de Cristo, que é a igreja. Com isso concluímos o subtópico 2, avançamos ao subtópico 3 do tópico 1, que traz por subtítulo Exemplo Bíblico do Dom da Fé. Exemplo bíblico do dom da fé. Quando guiou o povo de Israel na saída do Egito e se aproximou do Mar Vermelho, já na iminência de ser destruído por Faraó, Moisés disse, né, abre aspas, não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vós somente se calareis, né? O que é isso, né? É Moisés usando, né, o dom da fé, né? E eu quero liberar essa palavra sobre alguém nessa noite. Quem sabe você está aqui me assistindo, quem sabe você está aqui acompanhando essa videoaula e você precisa ouvir isso. Há batalhas que é para mim, é para você lutar, mas há batalhas que é para a gente se calar e ver o livramento do Senhor na nossa vida. Então fique tranquilo que tem batalhas que você vai precisar se levantar e pelejar, mas tem batalhas que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, pelejará por você e te dará vitória. Glória a Deus. E como é que Moisés usou a fé? Como é que Moisés viu isso então, irmão? Aqui concluindo, diz assim, ó, Moisés viu pela fé o livramento do Senhor, né? E como é que Moisés viu pela fé? Segundo o livro de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz assim, ó, porque andamos por fé e não por vista. Glória a Deus. O crente não anda pela visão natural, mas o crente anda pela fé. Aleluia. Com isso, então, a gente conclui o tópico 1, avançamos agora ao tópico 2. Tópico 2, dons de curar. Dons de curar. O tópico 2 também tem 3 subtópicos, né? O primeiro deles, o que são dons de curar, né? São recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. Por isso a expressão está no plural. Deus é quem cura. Ele concede os dons segundo o conselho da sua vontade, sabedoria e no momento certo, né? Glória seja dada ao Senhor Jesus. No Antigo Testamento, o Todo-Poderoso se manifestou ao povo de Israel como Jeová Rafá, né? O Deus que cura, o Deus curador, né? Eu quero ir a 2 textos da palavra de Deus nesse momento. Você que já nos acompanha, eu sempre digo, é muito bom estar contigo. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao nosso canal, que por certo será bênção para você. Você que está conosco já é de costume saber que vamos a muitos textos bíblicos, então pegue o seu marca-texto, pegue seu bloco de nota para anotar todas as referências que a gente passa para enriquecer a lição que ministramos, e você que está chegando agora também acompanhe cada texto, cada subsídio bíblico, teológico que a gente disponibiliza, porque isso enriquece e encorpa a nossa lição. O primeiro texto
está no livro, ou no evangelho, melhor dizendo, de João, capítulo 5, versículo 14, né? E o segundo texto também está no evangelho de João, capítulo 9, versículo 3. Eu quero chamar a tua atenção a esses textos, porque é importante por demais nesse momento da revista. Aqui nós vamos ver no primeiro texto, né? Que nós vamos ver uma pessoa que estava sofrendo por um pecado específico, né? O texto diz, capítulo 5, versículo 14. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Então o que é isso? É Jesus curando um paralítico, né? A Bíblia vai dizer que Jesus vai encontrar ele no templo e Jesus vai dizer: você já está são, rapaz, mas se cuide, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então a gente vê a vida desse homem era escravizada por um pecado específico que ele cometia, porque como a gente sabe, todas as enfermidades, elas são frutos, né, da decisão que Adão tomou no jardim de pecar, né? Antes da queda o homem não morreria, né? E antes da queda também ele não estava suscetível a doenças, mas com a queda do homem na pessoa de Adão, a morte sobreveio sobre a humanidade. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e também as enfermidades, elas são frutos do pecado de Adão. Com isso, essas enfermidades hoje chegam até nós, e aqui eu dei um exemplo de um homem que ele tinha uma enfermidade por causa de um pecado específico, mas nem toda enfermidade ela é fruto de um pecado. Eu quero ir a um texto também, como eu já falei, livro O Evangelho de João, capítulo 9, versículo 3, né? Porque existem doenças, né, que não são decorrência de um pecado específico, e esse é o texto. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que nele se manifestasse as obras de Deus, né? A Bíblia diz que eles avistaram um cego, e os discípulos de Jesus olharam para Jesus e perguntaram: mestre, quem pecou para que esse nascesse assim? Seus pais ou ele, né? E Jesus responde: nem seus pais pecaram, nem ele pecou, né? Ou seja, o que Jesus está dizendo? Não existe um pecado específico para esse homem estar nessa situação. Ele está assim para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus por essa palavra? Jesus, outra coisa, irmão, que é importante ressaltar nesse momento, é que Jesus ele deixou a medicina, né? Então, quando a gente fala de curas sobrenaturais, através do dom de curar, através da fé exercida também, mas eu preciso te dizer que Jesus deixou os médicos, né? Jesus deixou a medicina para benefício do homem. A cada momento, a cada passo na história, Jesus vai dando mais sabedoria, mais entendimento aos estudiosos, aos médicos, para que a medicina possa avançar, assim então servindo a humanidade num aspecto em geral, para cura, para tratamento de doenças, né? E Jesus, ele nunca foi, ele não é e nunca será contra a medicina, contra os médicos, né? E a gente sabe disso, e um texto muito importante nesse momento, e uma prova muito consistente nesse momento, é que Lucas, né, que é o autor do Evangelho de Lucas e também do livro de Atos dos Apóstolos, ele era médico, né? Então Jesus permitiu que um médico, né, de ofício escrevesse parte da Bíblia, né? E como a gente sabe que Lucas era um médico, pelo capítulo 4, versículo 14 de Colossenses, que diz, né, saudo-vos eu, né, Lucas, o médico amado, né, e Demas, né? Então Lucas, ele mesmo está dizendo que ele é médico, né, e ele era muito amado, glória a Deus. Com isso, então, avançamos ao subtópico 2 do tópico 2, a redenção e as curas. A redenção e as curas. Apesar de o crente ser redimido pelo Senhor através da obra expiatória efetuada por Jesus na cruz do Calvário, ele, o crente, ainda aguarda a redenção do seu próprio corpo, né? E quando é que será a redenção, né? Ou por ocasião do arrebatamento da igreja, né? Ou para aqueles que já partiram em Cristo, por ocasião da volta de Cristo, né? Para arrebatar a igreja. A Bíblia diz que o que é corruptível, né, virará incorruptível, né? Então o nosso corpo, que é mortal, ele será imortalizado, né? Então aquilo que é corruptível, ele precisa se tornar, né? Aquilo que é corruptível precisa se tornar incorruptível, né? É disso
que o texto está falando da redenção do corpo, né? Quando o apóstolo Paulo tratou dos males que afligem a criação como resultado do pecado da humanidade, escreveu que, abre aspas, não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, né? E algo importante a dizer nesse momento, que eu queria que você levasse em consideração, que eu estava falando do dom de curar, o dom da fé, que a gente é curado milagrosamente pela operação de Jesus na vida do crente, mas eu também falei da medicina, qual Jesus deixou para os homens, para tratamento, para cuidados, para curas naturais também. Eu quero te lembrar nesse momento que muito importante é a gente orar por esses profissionais da saúde, né, que num tempo de pandemia, né, como esse, estão colocando as suas vidas em riscos, né, para o bem-estar do próximo, para cuidar dos demais, né? Então não se esqueça de orar por eles, colocá-los em oração, para que Deus dê sabedoria a eles, para que Deus amplie a área do conhecimento, para que a medicina avance cada vez mais e que possa servir à humanidade como um todo de uma forma maravilhosa, né? Eu sempre digo que é para o médico fazer, o médico é quem tem que fazer, mas aquilo que o médico não dá conta, o médico dos médicos, que é Jesus, ele pode solucionar, né? Glória a Deus. Para finalizarmos então, enquanto não recebemos um novo corpo imortal e incorruptível, estaremos sujeitos a toda sorte de doença, né? Interessante que a gente pode estar sujeito a todo tipo de doença, né? Mas sempre crendo, né, que a medicina ela pode nos curar, ou que Jesus Cristo, né, pode operar o milagre, se assim for da sua vontade. Glória a Deus. Chegamos agora ao subtópico 13, eu quero te pedir mais uma vez, se tudo isso já está sendo bênção na tua vida, logo aqui abaixo do vídeo, curta esse vídeo, se inscreva no meu canal, ative o sininho para as notificações, assim você estará me ajudando nesse trabalho que tenho aqui. Subtópico 13, o tópico 2, a necessidade desses dons, né? A necessidade desses dons. Do meio para frente, a humanidade precisa compreender a sua limitação e convencer-se da sublime realidade de um Deus todo-poderoso que, em sua misericórdia e amor, concede sabedoria a homens e mulheres para multiplicar o conhecimento da medicina, visando o bem-estar de todos, né? A gente já havia falado sobre isso, né? Então, um Deus todo-poderoso, né? Que ele tem poder de curar, mas ele concede sabedoria, conhecimento a homens e mulheres para atuarem na área da medicina, servindo assim a toda a humanidade, né? Para a gente concluir, quanto aos dons de curar, são manifestações de poder sobrenatural que o Espírito Santo colocou à disposição da Igreja de Cristo para que a humanidade reconheça que Deus tem o poder de sanar todas as doenças. Eu quero liberar uma palavra para alguém que está me escutando nesse momento, que quem sabe você já foi desenganado pela medicina, quem sabe o médico já não te dá mais saída, quem sabe você olha e diz, é o meu fim. Eu quero te dizer que para Deus, Lucas 1,37, para Deus nada é impossível e a última palavra vem do Senhor. Então creia, enquanto há vida, aleluia, há possibilidades, e o nosso Deus é um Deus de possibilidades e para Ele não há nada impossível. Glória a Deus. Com isso então concluímos o tópico 2, avançamos agora ao tópico 13 e último tópico dessa lição. Glória a Deus. O dom de operação de maravilha. O tópico 3 também tem 3 subtópicos. O primeiro deles, o dom de operação de maravilhas. Esse dom realiza obras extraordinárias além do poder humano. O dom de operação de maravilhas altera a ordem natural das coisas consideradas impossíveis e
improváveis. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. O dom de maravilha, ele altera a ordem natural das coisas que são consideradas impossíveis ou improváveis. Eu quero dizer mais uma vez e lembrar você mais uma vez que a nossa parte cabe a nós fazer, cabe a nós realizar, cabe a nós operar, mas a parte de Deus, ele sempre vai fazer. Eu quero ir a 2 textos nesse momento para deixar bem claro esse ensinamento nesse ponto da lição. O primeiro texto está no Evangelho de João, capítulo 2. É bom que você leia todo o contexto, mas eu quero deixar o verso 7 que diz: disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas. E a Bíblia diz que eles, então, os homens que ali estavam, serviçais, que ali estavam, encheram. O que é isso? Jesus foi convidado para um casamento em Canaã da Galileia, e no meio da festa acaba-se o vinho simboliza a alegria. Então a Bíblia vai dizer que vai ter ali no ambiente umas talhas que estão vazias. Então Jesus vai olhar para os serviçais que ali estavam trabalhando e vai dizer: enchei as talhas. Enchei as talhas. E quando eles encheram as talhas, a Bíblia diz que Cristo então opera o milagre, transforma a água em vinho, a alegria retorna para aquela festa, e aquela festa não foi um desastre por operação da misericórdia e amor de Cristo sobre aquela família, né? Então a gente entende que Cristo operou o milagre da transformação, mas coube aos trabalhadores encherem as talhas, né? O segundo texto está no mesmo Evangelho de João, capítulo 11, verso 39, é sobre Lázaro. Eu recomendo que você leia toda a passagem de Lázaro para entender os pormenores do texto, mas eu quero deixar o verso 39, capítulo 11, verso 39, que diz: e disse-lhe Jesus, tirai a pedra, né? E quando eles removeram a pedra, a Bíblia diz que Jesus gritou: Lázaro, vem para fora, né? E a Bíblia diz então que o defunto saiu, né? Enrolado em ataduras, né? Em panos. Então 2 ensinos aqui são importantes. O primeiro ensino é o de remover a pedra. Cristo mandou aos homens que removessem, os mesmos que colocaram foi os que tiraram. Cristo operou o milagre. Quando o defunto sai, ele sai enrolado em ataduras, em faixas, em panos, e Cristo vai dizer: desatai-o, né? Cristo já podia ter operado o milagre e ele podia ter vindo desatado, mas não. A parte que o homem não consegue fazer, Cristo faz, mas a parte que cabe o homem fazer no processo do milagre, Cristo deixa para que o homem faça. Então, quem sabe você está esperando um milagre, algo sobrenatural da parte de Deus, e eu te aconselho nesse momento: pense se você já esgotou todas as possibilidades do que você precisava fazer. Porque se você já esgotou a parte de Cristo, ele se responsabiliza. Glória a Deus. Com isso, então, concluímos o subtópico 1, avançando ao subtópico 2 e tópico 3. Exemplos bíblicos, né? O ministério terreno de Jesus foi marcado por operações de maravilhas. O bom mestre repreendeu o vento e o mar, e estes logo se aquietaram. Aqui tem mais alguns exemplos, mas para resumir o tempo, eu vou só a esse. Interessante que Jesus ele vai repreender o mar e ele vai repreender o vento, né? Os discípulos ficaram maravilhados e disseram, né? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu respondo: esse é o Deus que tu serve, esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que a gente adora e que cuida da tua vida, da minha e da tua família, da minha e da tua saúde. Então, louve esse Deus, exalte esse Deus, glorifique o nome desse Deus, porque esse Deus que até o vento e o mar lhe obedecem, é o Deus que tem nos abençoado. Glória a Deus. Então, para concluir, lá no final, nosso Senhor tem o poder sobre a morte, pois para ele nada é impossível. Nosso Deus não mudou. O Pai Celestial deu dons à sua igreja, a fim de que ela atue no mundo moderno com poder e com graça. Quem sabe alguém pergunte: mas irmão, será que ele deu mesmo? Ele deu, a lição disse: Deus não muda. Será que não muda? Não muda. A Bíblia diz, vamos a um texto, anote a referência, Hebreus capítulo 13, versículo 8, que diz: Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Deus
Jesus, que é Deus, ele não muda. Glória a Deus. Por isso concluímos assim o subtópico 2, avançamos ao subtópico 3, que traz por subtítulo distorções no uso dos dons de curar e de operação de maravilha, né? O cristão não tem autorização divina para determinar, decretar ou exigir a cura dos enfermos. A nossa relação com Deus não se dá em forma de barganha, né? Eu sempre digo que uma coisa é pedir, outra coisa é rogar, né? Uma coisa é pedir, outra coisa é você rogar, e outra coisa muito diferente é você decretar, né? É você determinar alguma coisa. É como se a gente, no natural, chegasse ao nosso pai e dissesse: pai, eu decreto que tu tem que fazer tal coisa, eu determino que tu precisa realizar tal obra. O nosso pai natural vai olhar e vai dizer: mas menino, eu sou teu pai, aqui tu não manda, aqui tu não decreta, aqui tu não determina. E essa é a relação para com o nosso pai celestial, né? A gente perante Deus não decreta nada, a gente não determina nada, a gente pede, a gente roga ao pai para que na sua infinita graça, na sua infinita misericórdia, ele se compadeça de nós e opere o milagre assim, tal qual a gente necessita. Um texto importante nesse momento é o texto de Mateus, capítulo 21, verso 22, que diz, né? E tudo quanto pedires em oração, né? Crendo, recebereis. O texto não diz e tudo quanto determinar, e tudo quanto mandar, e tudo quanto determinar, mas o texto diz e tudo quanto pedires em oração, crendo, a fé, né? Crendo, recebereis. Quem sabe você precisa de algo nesse dia, quem sabe você precisa de uma cura, de uma porta aberta, quem sabe você está orando pela salvação de um familiar. Eu te convido a orar com fé, porque tudo que pedires ao Pai com fé, crendo, recebereis. Glória a Deus. Da metade para o final do tópico, como discípulo de Cristo, devemos rogar ao Pai buscando-o de todo o nosso coração para curar os doentes, pois a palavra de Deus recomenda que oremos pelos enfermos, né? Tá lá em Tiago 5,14. A oração do justo pode muito em seus efeitos, né? 5,16 de Tiago, né? E independente de se ter o dom ou não, Jesus nos ensinou que em seu nome deveríamos impor as mãos sobre os enfermos para que esses fossem curados, né? Então, independente de a gente ter o dom ou não, né? Jesus, ele deixou bem claro, em meu nome, né? Então, isso é muito importante, porque quem opera o milagre não é o Rubenson, não é o João, não é a Maria, não é o Pedro. A gente impõe a mão, a gente ora, mas ora em nome de Jesus, que é aquele que tem o nome sobre todo nome, a quem toda língua confessará, a quem todo joelho se dobrará, e só ele pode curar. Glória a Deus. Nossa responsabilidade é orar pela cura, ou orar pedindo a cura. Quem sara o enfermo de acordo com a sua soberana vontade é Deus. Um texto que eu quero deixar nesse momento está no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 23, que diz: e Jesus disse-lhes, se tu credes, né, melhor dizendo, tudo é possível ao que crê. Glória a Deus. Se credes, né? Tudo é possível ao que crê. Então a gente precisa exercitar o dom da fé, porque se a gente crê, tudo nos é possível. Glória a Deus. Lá no finalzinho, que o Altíssimo tenha misericórdia e proteja-nos dessa pretensão. Quem opera os sinais e as maravilhas é o Senhor, e não o homem. Isso é muito importante dizer, né, irmãos? Porque às vezes a gente nota que tem lugares, que tem pessoas que idolatram os irmãos pelos dons que eles têm, pela manifestação de Deus através da vida daquele irmão, daquela irmã. Eles são idolatrados, mas a gente precisa deixar uma coisa bem clara: quem opera tudo em todos é Deus. É através do nome de Jesus que todas as coisas são feitas, operadas, manifestadas. O homem nesse processo, ele é só um canal por quem passa, mas quem realiza tudo é Deus. Aleluia!
toda ação decorrente dos dons vem do Espírito Santo, e por isso não podemos agendar dias nem marcar horários para a sua operação, né? Então o que a lição está nos dizendo é que o homem não controla o Espírito Santo, o homem não controla Deus, o homem não controla Jesus. A gente não deve agendar horários, a gente não deve determinar curas ou operações de maravilhas, porque Deus opera isso quando bem lhe aprouver, quando for da sua vontade, na sua hora, no seu momento, aonde ele desejar, por quem ele desejar. Então isso é obra exclusiva de Deus, aleluia! No finalzinho, para concluirmos, façamos a obra de Deus com honestidade e com decência, né? Então que a gente possa, assim como obreiros aprovados, né, fazer a obra de Deus com honestidade, com decência. Eu quero ir ao último texto dessa lição nesse dia, que está no livro de Paulo, a igreja que está em Corinto, capítulo 10, versículo 31, que diz assim, ó: porquanto quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eu repito, fazei tudo para a glória de Deus. Então que a gente possa fazer, realizar, trabalhar, operar, edificar, mas que a gente venha fazer tudo, não para a glória do homem, mas para a glória de Deus, aleluia. Se tudo isso foi bênção na tua vida, eu te convido a curtir esse vídeo, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para as notificações, e se você puder esperar um minutinho ainda, eu quero te dizer que eu criei um grupo no Telegram, um grupo secreto no Telegram, onde eu disponibilizo toda a lição em PDF para você, todos os textos, todos os versículos bíblicos que eu uso, todas as ponderações que eu faço, eu disponibilizo isso lá no grupo secreto do Telegram. Tem um link logo abaixo na descrição do vídeo, que se você clicar no link, ele te leva direto para o grupo no Telegram. É só você entrar no grupo e vai poder usar e fazer o download do PDF que eu disponibilizo, e semanalmente eu disponibilizo vídeos, eu disponibilizo ali aulas, eu disponibilizo material bíblico, material teológico de muita qualidade, de uma forma gratuita, para lhe ajudar no crescimento e no conhecimento da palavra. Eu também te convido, logo abaixo desse vídeo tem o meu link que te leva direto para o meu Instagram. Clica no link, vai para o meu perfil no meu Instagram, me segue no Instagram, que todo dia também eu disponibilizo no meu Instagram material bíblico, teológico, para ajudar os irmãos no crescimento e no desenvolvimento da sua chamada. Que Deus te abençoe, é sempre um privilégio estar com você. Eu te espero na aula de número 5, também eu te espero lá na aula de número 4 dos jovens, porque como eu disse, a lição dos jovens, ela linka com a lição dos adultos, e uma vai complementando a outra, que você possa assistir semanalmente as duas videoaulas que eu disponibilizo, tanto dos jovens quanto dos adultos, e isso com certeza vai ser bênção para a tua vida, para teu ministério, e te ajudará no crescimento ministerial. Que Deus te abençoe, te vejo na próxima videoaula, graça e paz.